E aí galera, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a configuração da criação da timeline, para ter um pouco mais de eficiência na criação de uma timeline precisa para o nosso tipo de trabalho, ok? Então vamos lá, direto para o Premiere. Então com o Premiere aberto, a gente vai clicar aqui em New Item, Sequência. Aqui nessa nova aba a gente vai ter diversos presets já prontos para a gente criar a nossa sequência. Mas a gente vai escolher um preset desses e vai fazer a nossa própria configuração item por item, beleza? Então, utilizando esses presets de Digital SLR, que são essas câmeras mais comuns da gente trabalhar, que filmmakers trabalham de maneira geral, e a gente vai escolher a resolução 1080p e esse preset DSLR 1080p 30 frames por segundo. E aí a gente vai clicar aqui na aba de Settings, ok? Então vamos lá, Settings. Primeiro a gente vem aqui embaixo e vai renomear isso daqui para Timeline underline aula, certo? Não clica OK ainda, senão essa aba vai fechar, mas caso essa aba feche, clicando aqui em OK, você pode vir aqui, clicar com o botão direito nessa timeline criada e Sequence Settings, né? E aí o que a gente quer? A gente quer customizar essa sequência, né? Então a gente vai colocar o time base em 30 quadros por segundo mesmo. E aqui tem uma regra importante. O frame rate da timeline que a gente vai criar, ele tem que bater com o menor frame rate utilizado nas nossas gravações. Então imagine que o projeto que o cliente te enviou, ele tem vídeos gravados em 24 quadros por segundo, vídeos gravados em 30 quadros por segundo e vídeos gravados em 60 quadros por segundo. A sua timeline, então, obrigatoriamente, ela vai ter que ter o menor frame rate dentre todos esses frame rates que foram utilizados no projeto, que é 24 quadros por segundo. Por quê? Se eu criar uma timeline com um frame rate mais alto do que o menor frame rate que eu utilizei, que foi 24 quadros por segundo, todos esses vídeos gravados em 24, eles vão ter que criar 6 frames do zero, do nada, para poder bater os 30 frames da nossa timeline, certo? O software ele até tem recursos para criar frames fantasma, né? É o que a gente chama de frames fantasma, que é o que a gente chama de processo de interpolação. Esse processo faz o quê? O software vai ler o frame anterior e o frame seguinte, pegar uma média entre a informação desses dois frames e criar um frame fantasma entre eles. Mas isso, de maneira geral, não é uma prática saudável para o seu projeto, porque você criar esse tipo de frame fantasma pode gerar uma série de aberrações digitais no seu vídeo que vai ser perceptível para o seu cliente, por exemplo. E esse problema ele se acentua muito mais quando você cria, por exemplo, uma timeline de 60 quadros por segundo e você vai utilizar um vídeo de 24 quadros por segundo na sua timeline. Um vídeo que foi gravado em 24 quadros por segundo. Porque esse vídeo ele vai ter que criar 36 frames fantasma para atingir a taxa de frame rate da sua timeline. Entendeu? Então, a regrinha aqui é, a timeline ela deve ter o menor frame rate utilizado na gravação do seu projeto. Então, se o seu projeto foi gravado em 30 frames por segundo e em 60 frames por segundo, imagine que são arquivos de duas câmeras diferentes, você vai criar sua timeline se baseando no menor frame rate, que é 30 frames por segundo nesse caso. Ou, se o seu projeto foi gravado em 24 quadros por segundo e 60 quadros por segundo, por exemplo, você vai criar sua timeline se baseando no menor frame rate, nesse caso, que é 24 quadros por segundo. Ok? Porra, mano, é muito calor, velho. Uxi, meu Deus do céu. Bom, a próxima configuração que a gente vai ter que fazer aqui é Pixel Aspect Ratio. Essa opção a gente vai manter em Square Pixels, né? 1.0. O que isso quer dizer? Que a gente vai manter a proporção original dos pixels gravados na nossa câmera. A gente tem aqui uma série de outras opções que dizem respeito a formatos de TV, por exemplo, né? Diferentes formatos de TV e formatos anamórficos, por exemplo, que é para você criar uma espécie de compensação para imagens gravadas utilizando uma lente anamórfica, por exemplo. Se você não sabe o que é uma lente anamórfica, dá uma pesquisadinha no Google rapidinho que você vai entender. Uma lente anamórfica, ela comprime mais a imagem horizontalmente para que na pós você faça essa descompressão e a imagem fique mais visualmente proporcional. Enfim, vamos manter em Square Pixels aqui. Aqui em Fields a gente vai manter a opção de Progressive Scan, ok? O que isso quer dizer? A leitura progressiva ou entrelaçada dos quadros diz respeito à forma com que o vídeo é gravado ou como ele vai ser transmitido por uma TV, por exemplo. A leitura entrelaçada ela foi amplamente utilizada pela TV,
Por quê? A transmissão de TV ela tinha uma limitação na banda de transmissão do material de vídeo. Então eles criaram essa tecnologia de entrelaçamento, que nada mais é um processo de transmitir metade da informação do vídeo a cada frame. Então imagina que esse vídeo foi dividido em 10 linhas iguais. E a transmissão desse vídeo vai ser feita transmitindo metade da informação a cada frame. Então imagina que o frame 1 vai transmitir as linhas 1, 3, 5, 7 e 9. O frame 2 vai transmitir as linhas 2, 4, 6, 8 e 10. O frame 3 vai transmitir as linhas 1, 3, 5, 7 e 9. E assim sucessivamente. Ou seja, esse formato de entrelaçamento ele vai transmitir metade da informação que um vídeo não entrelaçado transmitiria. O que vai fazer com que a taxa de banda de transmissão para a TV ela fosse muito menor no caso desse tipo de vídeo. Então, basicamente, um vídeo que foi gravado entrelaçado, você vai utilizar uma leitura entrelaçada. Um vídeo foi gravado de maneira progressiva, você vai fazer uso de uma leitura progressiva. No caso do Premiere aqui, a gente tem a opção progressivo ou campos superiores primeiro ou campos inferiores primeiro. Essas duas opções basicamente são de leitura entrelaçada, mas a gente vai utilizar a leitura progressiva. Como é que você sabe na sua câmera se você está gravando progressivo ou entrelaçado? Normalmente lá na seleção de resolução de vídeo da sua câmera você vai ter as opções Full HD, 4K ou HD, por exemplo, e aí essa resolução vai estar acompanhada de uma letrinha. Se você usar Full HD, por exemplo, ela vai ser Full HD 1080p, que quer dizer progressivo, ou Full HD 1080i, que quer dizer interlaced em inglês, ou entrelaçado em português. Então, se possível, grave sempre em campos progressivos, principalmente se você vai trabalhar com redes sociais, se você vai trabalhar com mídia digital. Então, grave sempre com campos progressivos. Se você for trabalhar para TV, aí a lógica é de entrelaçamento. Mas assim, com a tecnologia de transmissão digital, a gente pode já ter práticas muito diferentes nesse caso. Então é sempre bom você saber do seu cliente como é que vai ser a saída desse material, se vai para a TV e se a transmissão vai ser entrelaçada ou não. Beleza? Aqui o nosso Color Space a gente vai manter em Rec. 709. O espaço Rec. 709 ele é amplamente utilizado pela maioria dos dispositivos. É o padrão para TV e ele é utilizado também no nosso smartphone, no nosso tablet, enfim, em basicamente todo tipo de monitor de uso doméstico. E aqui na parte de áudio, o Sample Rate de áudio, a gente vai utilizar 48.000 Hz ou 48 kHz, nesse caso, que é basicamente um padrão para o áudio moderno. Ok? Bom, essas são as configurações básicas para a criação da nossa timeline. Ok? Então, clicando aqui em OK, a gente finaliza a configuração da nossa timeline e a gente vai ter uma timeline 1080p com 30 frames por segundo, leitura de quadros progressiva, um espaço de cor Rec. 709 e um sample rate de áudio de 48.000 Hz. Ok? A gente continua na próxima aula para começar a falar sobre os primeiros cortes na nossa timeline, ok? Até lá, valeu!